No Brasil, o aborto induzido é considerado crime contra a vida humana pelo Código Penal desde 1984. A mulher que realiza ou permite que outro faça o aborto pode pegar de 1 a 3 anos de detenção, enquanto quem realiza o procedimento pode pegar de 1 a 4 anos. Se o aborto for realizado sem consentimento, a pena para o responsável é de 3 a 10 anos de reclusão. No entanto, o aborto não é crime em 3 situações: quando há risco de vida para a gestante, quando a gravidez resulta de estupro e em caso de anencefalia do feto, conforme decisão do STF em 2012. Nessas situações, o aborto legal é oferecido gratuitamente pelo SUS. Aborto realizado fora do Brasil não é punível. Aborto clandestino, devido às condições precárias e falta de qualificação dos profissionais, causa cerca de 70 mil mortes ou lesões permanentes de mulheres por ano globalmente. Mesmo sendo considerada crime em muitos países, a prática do aborto totaliza aproximadamente 44 milhões anuais. Para podermos formar uma opinião a respeito do tema, vou abordar o problema sob as perspectivas das mais diversas religiões existentes no mundo. Logo após, veremos as visões científicas de quando começa e termina a vida. Em seguida, uma abordagem progressista sobre o tema. E, em seguida, falaremos sobre os fundamentos morais e éticos contra o aborto. E sobre, claro, a polêmica da resolução do Conselho Nacional de Medicina, que deu o maior picopó entre ele, o STF e o Congresso Nacional. E para finalizar, concluirei apontando uma possível solução, talvez um pouco mais equilibrada. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar um like, comentar e compartilhar com seus amigos. Vamos lá? O shintoísmo, sem um texto sagrado único, é mais centrado em práticas e rituais do que em doutrinas escritas. Quando se fala no tema aborto, alguns conceitos e práticas são relevantes. A pureza é central no shintoísmo. Eventos que interrompem a vida, como o aborto, geram impureza e precisam ser purificados. Existe um ritual originário do budismo e praticado pelos shintoístas chamado Mizuko-kyo, que é uma cerimônia em memória aos fetos abortados ou natimortos, para apaziguar seus espíritos. Os shintoístas reverenciam os kami, que são espíritos que residem em todas as coisas, indicando respeito pela vida e natureza, sugerindo uma valorização intrínseca da vida humana em todas as suas formas. No Espiritismo, baseado no ensinamento de Allan Kardec, o aborto é visto negativamente como uma violação da santidade da vida, que é sagrada desde a concepção. O espírito reencarna no corpo em desenvolvimento, e interromper essa vida é uma transgressão das leis divinas, gerando karma negativo e influenciando negativamente a evolução espiritual da mãe e do espírito do feto. A reencarnação é um princípio fundamental e o aborto é considerado uma interrupção da oportunidade de crescimento espiritual. Em casos de risco à vida da mãe, a decisão é mais complexa, enfatizando discernimento, oração e orientação espiritual. Embora condene o aborto, o Espiritismo prega caridade, perdão e compreensão, encorajando o arrependimento e a reparação de danos espirituais através de boas ações. Esses ensinamentos estão compilados em obras de Allan Kardec, como o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. A posição do budismo em relação ao aborto varia conforme a tradição e a escola de pensamento. Geralmente, o budismo valoriza a vida e ensina o princípio da não violência, a ahimsa, desencorajando o aborto por gerar karma negativo. O primeiro preceito budista é abster-se de matar, incluindo a vida no útero, pois interromper o ciclo de renascimento e aprendizado é visto como prejudicial. Contudo, o budismo também enfatiza a compaixão e compreensão, considerando as circunstâncias individuais e os motivos por trás da decisão. Em algumas tradições, como lá no Japão, existe o ritual chamado Mizuko-kyo para fetos abortados, expressando arrependimento e homenagem ao espírito.
A posição do islamismo em relação ao aborto é complexa e varia entre diferentes escolas de jurisprudência e interpretação. O islamismo valoriza altamente a vida humana. O Alcorão ensina que a vida é sagrada e que somente Deus tem o direito de tirá-la. A vida do feto é, portanto, protegida. Muitos estudiosos muçulmanos acreditam que a alma é insuflada no feto aos 120 dias de gestação, cerca de 4 meses. Essa crença é baseada em hadiths, dizeres do profeta Muhammad. Antes desse ponto, algumas escolas de pensamento islã são mais flexíveis em relação ao aborto, especialmente sobre razões graves, como risco à vida da mãe, graves defeitos congênitos ou circunstâncias extremas como o estupro. Mesmo antes dos 120 dias, o aborto não é encorajado e é permitido apenas em circunstâncias específicas. Após os 120 dias, a maioria das escolas de jurisprudência islâmica considera o aborto proibido, exceto em casos muito raros onde a vida da mãe está em risco. O islamismo encoraja as mulheres que tenham feito um aborto a buscar o perdão de Deus, a fazer boas ações e se arrepender sinceramente. O taoísmo, uma filosofia e religião originária da China, oferece uma abordagem única em relação às questões éticas e morais, incluindo o aborto. No entanto, o taoísmo não possui uma posição oficial unificada sobre o assunto. Em vez disso, suas crenças e práticas proporcionam uma base para a reflexão e a tomada de decisões. O taoísmo valoriza a harmonia com a natureza e o fluxo natural do universo, o Tao. Interferências no ciclo natural da vida podem ser vistas como desarmoniosas. Portanto, o aborto pode ser considerado uma interrupção desse fluxo natural. O Qi é a força vital que permeia todas as coisas. No taoísmo, a preservação e o equilíbrio do Qi são fundamentais. Algumas interpretações podem ver o aborto como uma interrupção no fluxo de Qi da vida. O taoísmo tende a ser flexível e considera as circunstâncias individuais. Em vez de aderir às regras rígidas, a filosofia taoísta encoraja a reflexão sobre o caminho que melhor promove a harmonia e o bem-estar. Isso pode significar que, em algumas situações, o aborto pode ser visto como necessário para manter a saúde física, mental ou emocional da mãe. As decisões são geralmente tomadas com base em considerações de equilíbrio e consequências. A ação que promove maior harmonia e menor sofrimento pode ser considerada a mais apropriada. Portanto, a decisão sobre o aborto pode ser tomada com base em uma avaliação cuidadosa das circunstâncias e das possíveis consequências. O taoísmo valoriza a meditação e a espiritualidade como formas de alcançar clareza e compreensão. As decisões difíceis, como o aborto, são melhor abordadas através da introspecção e da conexão com o Tao, buscando orientação interna. No hinduísmo, a visão sobre o aborto é moldada por fatores culturais, filosóficos e religiosos. A vida é valorizada desde a concepção e a crença na reencarnação torna a vida humana uma oportunidade espiritual significativa. O princípio de não violência, a Ahimsa, considera o aborto uma forma de violência, o que pode estar em desacordo com esse princípio. A crença no karma sugere que o aborto pode ter repercussões espirituais negativas para a mãe e para o feto. No entanto, o hinduísmo admite a complexidade das circunstâncias e, em casos de risco à vida da mãe ou situações extremas, pode permitir o aborto dependendo da intenção e das consequências. A visão sobre o aborto varia entre diferentes tradições e seitas hindus, com algumas mais rigorosas e outras mais flexíveis. Embora os textos sagrados não abordem diretamente o aborto, o Manusmriti, um texto legal hindu, condena o aborto, exceto em casos específicos. O jainismo, uma religião antiga da Índia, possui uma posição rigorosa contra o aborto, baseada no princípio central de não violência, ahimsa, que se aplica a todas as formas de vida. A vida é considerada sagrada desde a concepção, e o feto é visto como um ser vivo com uma alma. Interromper essa vida é considerado um ato violento que gera karma negativo,
afetando negativamente a jornada espiritual de todos os envolvidos. A prática da austeridade, purificação e disciplina moral são fundamentais no jainismo, e o aborto é visto como uma transgressão desses princípios. Em situações extremas, como o risco à vida da mãe, algumas interpretações podem permitir o aborto como um mal menor, mas essas circunstâncias são excepcionais e tratadas com muito cuidado. O Vedismo, uma antiga religião que fundamenta o hinduísmo moderno, não oferece uma posição direta sobre o aborto em seus textos mais antigos. No entanto, alguns princípios podem ser inferidos dos Vedas. O Vedismo valoriza a vida humana e o ciclo de nascimento e renascimento, considerando a vida como um dom sagrado. Embora a Ahimsa, não violência, seja mais desenvolvido em tradições posteriores, o Vedismo também respeita a vida e o aborto pode ser visto como uma violência. O conceito de Dharma, dever moral, é central, orientando as ações pelo que é justo e correto. Embora não discuta explicitamente o karma, há a compreensão de que as ações têm consequências espirituais. Decisões difíceis, como o aborto, podem ser interpretadas de maneira pessoal e comunitária, considerando circunstâncias específicas e princípios éticos. A procriação e a continuidade da família são altamente valorizadas e interromper uma gravidez pode ser visto como contrário a esses valores. A Igreja Messiânica Mundial, fundada por Mokichi Okada no Japão, valoriza a vida e a espiritualidade, mas não possui uma posição oficial detalhada sobre o aborto. A doutrina messiânica enfatiza a elevação espiritual e a cura física através de práticas como o jorei, a agricultura natural e a arte, sugerindo um respeito pela vida desde a concepção. A pureza, tanto espiritual quanto física, é central, e a interrupção de uma vida é vista como uma interferência na ordem natural divina. Ações que afetam a vida humana têm consequências espirituais significativas. A Igreja Messiânica destaca a importância da compaixão e da compreensão das circunstâncias complexas que levam ao aborto, oferecendo apoio espiritual e emocional. Na ausência de uma posição oficial, os indivíduos são encorajados a buscar a orientação dos líderes para tomar decisões em conformidade com os princípios ensinados por Mokichi Okada. A visão judaica sobre o aborto é complexa e varia entre diferentes denominações e interpretações da lei judaica, a halachá. Embora valorize a vida e o potencial humano, o judaísmo dá prioridade à saúde e ao bem-estar da mãe. O feto tem um status especial, mas não igual ao de uma pessoa nascida. E a preservação da vida da mãe é o princípio central. Se a vida da mãe estiver em risco, o aborto é permitido e até mesmo requerido. A halachá considera a saúde física e mental da mãe, permitindo o aborto se houver riscos significativos. Em casos de estupro, incesto ou anomalias fetais graves, as decisões podem variar. As abordagens diferem entre as denominações. O judaísmo ortodoxo é mais restritivo, o conservador é um pouco mais permissivo e o reformista é mais liberal, enfatizando a autonomia da mulher. A discussão baseia-se em textos como o Talmud e em interpretações rabínicas ao longo dos séculos. A Igreja Católica ensina que a vida humana começa na concepção e deve ser protegida desde esse momento até a morte natural. O aborto é considerado um grave pecado e uma violação do mandamento não matarás. Documentos como a encíclica Evangelho Vitae, o Evangelho da Vida, do Papa João Paulo II, reafirma a posição da Igreja Católica contra o aborto. A prática é considerada moralmente inaceitável sob qualquer circunstância. A realização de um aborto pode levar à excomunhão automática da Igreja Católica, uma penalidade que sublinha a gravidade do ato segundo os ensinamentos católicos. Muitas igrejas evangélicas e protestantes conservadoras, como a Igreja Batista do Sul e a Igreja Pentecostal,
consideram o aborto moralmente errado, semelhante à posição católica, e defendem a proteção da vida desde a concepção. Algumas denominações protestantes tradicionais, como a Igreja Episcopal, a Igreja Presbiteriana e a Igreja Metodista Unida, têm posições mais nuançadas. Embora geralmente considerem o aborto indesejável, podem permitir em circunstâncias excepcionais, como o risco para a vida da mãe, estupro ou incesto. A Igreja Ortodoxa Oriental também condena o aborto, afirmando que a vida começa na concepção e deve ser protegida. A prática é vista como uma violação da santidade da vida humana. Embora a posição oficial seja contra o aborto, há um forte elemento pastoral na abordagem ortodoxa que envolve oferecer apoio e compaixão às mulheres que enfrentam gravidez indesejadas ou difíceis. Algumas igrejas cristãs liberais e progressistas, como a Igreja Unida de Cristo e algumas congregações da Igreja Episcopal, defendem a autonomia da mulher para tomar decisões sobre sua saúde reprodutiva, incluindo a opção de aborto. Essas igrejas geralmente enfatizam a necessidade de considerar as circunstâncias individuais, incluindo questões de saúde, socioeconômicas e pessoais. A atividade cerebral no feto começa a se desenvolver nas primeiras semanas de gestação, mas torna-se detectável em estágios diferentes conforme o sistema nervoso evolui. Nas primeiras semanas, terceira a quarta, o tubo neural que dará origem ao cérebro e à medula espinhal começa a se formar. Na sexta semana, os primeiros sinais de atividade elétrica no cérebro do embrião podem ser detectados, mas são rudimentares. Na oitava à 10ª semana, as primeiras estruturas do cérebro, como o tronco encefálico, começam a se formar e os primeiros sinais de atividade elétrica mais organizada podem ser observados. Na 12ª semana, a atividade elétrica cerebral pode ser medida com mais clareza, indicando que os neurônios estão começando a se comunicar. Na 18ª à 20ª semana, a atividade elétrica cerebral se torna mais complexa e organizada. Nesta fase, o córtex cerebral, responsável por funções superiores, como pensamento e percepção, começa a mostrar sinais de atividade. Na 24ª semana e além, o córtex cerebral continua a desenvolver-se rapidamente e a atividade cerebral se torna mais parecida com a de um recém-nascido, à medida que a gestação avança. A viabilidade do feto fora do útero e a capacidade de sentir dor são questões complexas que envolvem não apenas a atividade cerebral, mas também o desenvolvimento de outros sistemas fisiológicos e a capacidade de funcionamento autônomo. A questão de quando o feto adquire consciência ou capacidade de sentir dor é objeto de debate científico e ético. Embora a atividade elétrica possa ser detectada cedo, a organização e complexidade necessárias para experiências conscientes se desenvolvem muito mais tarde na gestação. Para fins didáticos, vamos considerar a principal condição para a retirada de órgãos de uma pessoa em estágio final de vida, que é um processo complexo e que envolve critérios médicos, legais e éticos rigorosos. A retirada de órgãos geralmente ocorre após a confirmação da morte encefálica, que é a cessação irreversível de todas as funções do cérebro, incluindo o tronco encefálico. Isso é crucial porque garante que o paciente não tem mais nenhuma atividade cerebral significativa e não poderá recuperar a consciência. Para isso, deve ser realizado um exame neurológico detalhado para avaliar a ausência de resposta cerebral. Podem ser realizados exames adicionais como eletroencefalograma, Doppler transcraniano ou angiografia cerebral para confirmar a ausência de fluxo sanguíneo cerebral. Em alguns países, a morte encefálica deve ser confirmada por 2 médicos independentes e um período de observação pode ser necessário para confirmar a irreversibilidade da condição. Os fundamentos morais e éticos contra o aborto são variados e baseiam-se em correntes filosóficas, religiosas e éticas.
Muitas tradições religiosas, como o cristianismo, islamismo e judaísmo, consideram a vida sagrada desde a concepção e veem o aborto como moralmente errado por tirar uma vida humana inocente. A Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma o direito à vida, que oponentes do aborto acreditam se estender ao feto. Alguns filósofos defendem a proteção do feto devido ao seu potencial de se tornar uma pessoa completa, enquanto outros argumentam que, apesar da dependência da mãe, o feto tem um status moral independente. Fundamentos éticos defendem os vulneráveis, dizem que o feto, sendo indefeso, merece proteção especial. Opositores do aborto também citam consequências negativas para as mulheres, como arrependimento e traumas psicológicos, argumentando que proteger o feto também protege as mulheres. Há ainda a preocupação de que permitir o aborto relativiza o valor da vida humana na sociedade. Esses argumentos refletem crenças profundas e complexas que moldam a visão de muitas pessoas sobre o aborto. Não podemos fechar nossos olhos para os movimentos progressistas que banalizam a vida como se ela não possuísse valor algum. Um exemplo é a militância feminista com o lema "Meu corpo, minhas regras". São defensoras ferrenhas da não criminalização do aborto. Há pouco tempo, assistindo no X, antigo Twitter, uma delas, bem jovem ainda, se gabando que já havia feito mais de 40 abortos e que para ela aquele ato era muito prazeroso. E qual é a resposta que os progressistas esperam da sociedade? Aplausos? Atenção ao parlamento, aos julgadores supremos ou ao executivo, pois muitos de seus membros são progressistas declarados e estão sempre argumentando de que os ricos têm condições de fazer o aborto tanto no Brasil como no exterior, e que os pobres são tolhidos dessa prerrogativa por não possuírem condições financeiras. Se o povo piscar, eles colocam a lei na calada da noite, goela dentro da população, sem que haja tempo de reação. E aí, babau, aquele karma que era individual, restrito aos que praticaram o aborto, passa a ser mais um karma coletivo para a população. Em março deste ano, o Conselho Federal de Medicina emitiu uma resolução que impedia o uso da sistolia fetal em abortos em idade gestacional avançada. A técnica recomendada pela Organização Mundial de Saúde para esses casos de interrupção de gravidez consiste em usar medicamentos para interromper os batimentos do feto, garantindo que ele não seja retirado do útero com sinais vitais. Críticos do procedimento dizem que ele consiste num assassinato de bebês e que deveria ser protegida a vida do feto. Já seus defensores dizem que a técnica é um procedimento ético para realizar abortos após a 22ª semana de gestação e que é uma violência obrigar a gestante a manter uma gravidez decorrente de estupro. A resolução do Conselho Federal de Medicina foi alvo de críticas de associações médicas e da área da saúde, como a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia e a Sociedade Brasileira de Bioética. Já a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia publicou uma manifestação em que expressa profunda preocupação com a recente resolução emitida pelo Conselho Federal de Medicina do Brasil, que proíbe a indução de assistolia para abortos induzidos legalmente. A resolução sobre o aborto, porém, foi rapidamente suspensa por uma decisão liminar do ministro do STF, Alexandre de Moraes, em uma ação movida pelo PSOL. Ele entendeu que o Conselho Federal de Medicina extrapolou sua competência ao fixar limites para o aborto legal, que não está previsto na lei brasileira. A derrubada da resolução pelo STF gerou uma reação do Congresso e, assim, mais de 32 deputados apresentaram um projeto de lei, a PL 1904/2024, que tenta equiparar abortos realizados no Brasil após a 22ª semana de gestação ao crime de homicídio,
até mesmo em casos de estupro. Pela proposta, a gestante e o médico que realizar o procedimento poderá ter que cumprir pena de até 20 anos de prisão. Constatamos que, em geral, as diversas religiões têm opiniões bem convergentes em relação ao aborto, indicando que a vida é preciosa desde a concepção e que, em casos extremos, é possível a sua admissão. Estando os fundamentos filosóficos, morais e éticos em um patamar abaixo das religiões, normalmente são guiados por seus princípios, e isso significa dizer também que, nesses campos, o aborto só é admissível em circunstâncias extremas e que a vida deve ser protegida logo após a concepção. Neste momento, a voz progressista, clamando pela a liberação geral do aborto, só é ouvida ao longe. Mas a sociedade, que não se descuide, pois o STF já se autoproclamou progressista, o presidente é de extrema esquerda. E o parlamento, que além de ter muitos progressistas, encontramos também um número acentuado de mercenários, que adoram o pix do executivo. O Código Penal brasileiro está em consonância com as concepções religiosas, filosóficas, morais e éticas já mencionadas. Agora, se distinguimos os casos em que a mãe corre risco de vida ou o feto sofre de anencefalia e que o aborto é admissível, do caso de aborto decorrente de estupro, que também é amparado por lei, o governo poderia trabalhar melhor em uma solução mais humana. Sabemos que, no Brasil, há um descompasso significativo entre a demanda e a oferta de adoção, com quase 33 mil pessoas esperando para adotar e pouco mais de 3 mil crianças disponíveis. A maioria das famílias prefere bebês brancos e recém-nascidos, deixando crianças mais velhas, especialmente negras e de outras etnias, nos abrigos por mais tempo. A criminalização da genética também desencoraja a adoção, alimentando preconceitos sobre o futuro das crianças adotadas. Investir em campanhas educativas e suporte psicológico é crucial para combater esses preconceitos. Muitos abortos poderiam ser evitados se o sistema de adoção fosse mais eficiente. O governo deveria promover políticas de incentivo à adoção, desmistificando preconceitos, oferecendo incentivos fiscais, simplificando processos burocráticos e fornecendo assistência à mulher grávida em situação de vulnerabilidade. Trabalhar com instituições de acolhimento também é fundamental para fortalecer a rede de apoio. Deixo aqui uma reflexão. Será que a alternativa é tirar a vida de um inocente ou garantir seu direito a ela?